A tragédia do Meco acontece a 15 de dezembro de 2013 e nos anos seguintes o país é inundado com notícias, teorias e novas informações sobre o caso, mas também silêncio. E é o silêncio que mata. As famílias sentem-se injustiçadas, acima de tudo porque sabem que a história verdadeira sobre o que aconteceu naquela madrugada não foi contada. Existem várias provas que não foram tidas em conta pelo Ministério Público e não foi feita uma investigação rigorosa, muito pelo contrário. Bem-vindos ao Dominó, episódio extra, um podcast AMC Crime. Eu sou a Rita Camarneiro. Comecemos por uma pequena e breve história da praxe. A praxe é uma prática antiga que parte sempre do pressuposto que existe uma hierarquia bem vincada em que a ascensão depende de uma série de rituais de passagem, quase sempre pouco dignificantes. Mesmo quando as praxes, no meio académico, são, digamos assim, mais levezinhas, continua a ser bem penoso olhar para elas agora, aos 36 anos de idade. Eu cantei, em Coimbra. Psicologia tem o maior vergalho da academia. Nem sequer faz sentido. E eu estive aqui a ler e vergalho quer dizer o seguinte: membro genital do boi ou do cavalo depois de cortado e seco. Também pode ser um pénis, ok. Estou aqui a ver. Também. Dura praxis, sed praxis. A praxe é dura, mas é a praxe. No marxismo, praxis diz respeito ao conjunto de atividades humanas tendentes a criar condições indispensáveis à existência da sociedade. Mas a praxe é um conceito ainda mais antigo que o próprio Marx. Terá começado na Universidade de Coimbra, que é uma das mais antigas do mundo, foi fundada em 1290. Estima-se que desde o início do século XVIII a praxe já era contestada até pelo próprio rei Dom João V. E logo os reis que não são nada destas coisas. Ele, na sequência da morte de um aluno, declarou: mando que todo e qualquer estudante que por obra ou palavra ofender a outro, com pretexto de novato, ainda que seja levemente, lhe sejam riscados os cursos. O rei mandou, mas nada lhe valeu, porque a praxe continuou e no século XIX eram bem temidos estes retorcidos rituais onde se contam pontapés nas canelas, nos mais novos, não é? Nos calores, o rapanço do cabelo e a pastada, em que os novatos tinham que simular que eram animais a comer pasto. Pá, para quê, não é? Também há pessoas que gostam de se vestir de pelúcia, mas é... E fingir que são bebés, mas isso... não é? São fantasias, não. Neste caso é praxe mesmo. A praxe é abolida no início do século XX, com a instauração da República, mas é só de pouca dura e é reposta em 1919 e elevada como símbolo da Academia, que tanto se coadunava com os valores do Estado Novo que viria a impor-se em 1933. A obediência como garante da lei. Por esta altura já se contavam ao longo da história algumas vidas perdidas de estudantes na sequência de praxe. É na crise académica de 1969 que a praxe volta a ser abolida, mas desta vez pelos próprios estudantes. É declarado luto académico, que passava precisamente por não praxar nem vestir o traje que até então ostentavam tão orgulhosamente. Este luto académico foi a forma que os estudantes muito consensualmente adotaram para lutar contra o fascismo e repressão do Estado Novo. Os estudantes perceberam que não fazia sentido manter as hierarquias com a repressão e a violência subjacentes, até porque eram problemas que eles próprios reconheciam na sociedade naquela época. Ora, esta abolição ainda durou até depois do 25 de Abril e a partir de 1978 e nos anos 80 a praxe regressa e em força. A massificação do ensino, o aumento do número de universidades privadas e aquela necessidade de cultivar uma identidade académica fez com que várias associações de estudantes assumissem os rituais usados em Coimbra, a praxe e as trupes. As trupes é uma espécie de grupo de elite que praxa fortemente os calores. A maldita praxe voltou e nunca mais foi embora. Quem entra na faculdade, neste caso a lusófona, e queira aderir a este movimento, começa por ser aquilo a que designam de besta. Depois do batismo, que costuma acontecer mais ou menos na latada, passa a ser caloiro, até ao enterro, em maio, a altura também conhecida como a queima das fitas. No segundo ano, passa a ser pastrano e a ser chamado de doutor.
Quem tem mais de 4 matrículas adquire o estatuto de veterano. No topo da cadeia está o Dux. No topo da cadeia estava João Gouveia. O caso do MECO foi arquivado em 2015 e eu vou ler aqui parte do despacho do arquivamento do caso pelo juiz de direito Nelson Escórcio. Eu vou passar algumas partes à frente, não é? Vou atalhar, porque é grande. Isto está muito bem escrito, por acaso está um bonito discurso. No entanto, acredito que as famílias não tenham gostado. Conclui-se não estarem indiciados factos suscetíveis de consubstanciarem ilícito de natureza criminal. O mar mata. Persistirá necessariamente quem continua a invocar as supostas peças que não encaixam, rumores não esclarecidos, conspirações ou, de outro modo, diligências não realizadas, testemunhas não reinquiridas. A natureza humana isso propicia. Blá 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 blá, e conforme se aventou em sede de debate instrutório, também o arguido será uma vítima. Na medida em que não se vislumbra como não possa todo este processo ter um impacto profundamente negativo e traumatizante neste jovem. Está vivo. Cumpre resistir à absurda tentação de o culpar. Se por nada mais, por isso apenas. O mar mata, todos os anos, todos os dias. Matou, em caso, 6 jovens. Bem, é gigante isto, eu tenho de atalhar. Assim, e sem necessidade de mais considerações, determina-se a não pronúncia do arguido João Miguel Pontes Gouveia pela prática de 6 crimes de exposição ou abandono previsto e punível nos termos do artigo 138, número 1, alíneas A e B, e número 3, a linha B do Código Penal, e o consequente arquivamento dos autos. 4 de março de 2015, o juiz de direito, Nelson Escórcio. As famílias, ao longo destes anos, têm recorrido desta decisão. Em maio de 2016, o pai de Tiago Campos apresentou uma queixa ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, com a alegação de que Portugal tinha violado o artigo 2 na Convenção Europeia dos Direitos do Homem, o artigo que prevê o direito à vida. Este tribunal deu razão ao pai, de Tiago Campos, e o Estado português foi condenado a pagar uma indemnização de 13 mil euros à família. Mais recentemente, notícias de dezembro de 2023 dão conta que o advogado das vítimas está a aguardar uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça. O advogado Vítor Parente Ribeiro considera que esta é a última possibilidade de responsabilizar o ex-duque João Gouveia e a Universidade Lusófona pela morte dos 6 jovens. Acrescenta ainda que as universidades não podem ser indiferentes às praxes ao permitirem que elas aconteçam sem nada fazerem para as impedir. Falámos precisamente com o advogado das famílias das vítimas, a quem desde já agradecemos a disponibilidade, para perceber em que pé se encontra todo este longo processo. De facto, era importante para os pais ouvir de viva voz João Gouveia. Sim, um dos objetivos aqui deste processo civil, quando nós intentámos, era precisamente esse. Era que utilizar como um dos elementos de prova que nós requeremos que ele prestasse declarações. E aí seria uma possibilidade de ele estar na presença dos pais e os pais conseguirem ouvir, por mais fantástica que fosse a história que ele contasse, mas pelo menos ouvirem da voz dele o que é que aconteceu. Infelizmente nem isso foi possível, porque eles usaram outra estratégia, que foi indicar também os pais para prestar declarações, e quando assim subverteram o princípio, ou seja, como primeiro fala o réu, fala ele, os pais têm que estar à parte e depois é que entram. E portanto não foi possível também os pais ouvirem o João Gouveia. Portanto, ninguém ouviu até agora João Gouveia em tribunal? Ouviram os advogados que estavam presentes, a juíza e o senhor procurador, quando foi a fase de inquérito. E na fase de inquérito houve uma série de questões que o João Gouveia não incluiu, nomeadamente as praxes que foram feitas durante a tarde, o facto de terem bebido desde o início, não é? Desde que quase que acordaram, não é? Segundo as mensagens trocadas, portanto, que comprovam isso mesmo. Ele alguma vez chegou a admitir estas práticas? Aquelas que eram impossíveis de desmentir, não é? Ele foi admitindo, mas admitindo sempre num tom de que aquilo não passava de uma mera brincadeira, não é?
Mas essas eram indesmentíveis, não podia ser de outra maneira. Até numa estratégia de defesa tinha que ser assim, tinha que admitir aquilo que era irrefutável e que não admitia qualquer tipo de prova em contrário. Portanto, ele essas partes admitiu, não é? Mas sempre num tom jocoso em que aquilo seria uma pura brincadeira, não é? Ninguém estava ali a fazer nada de mais, apenas estavam ali a divertir. Mas ele chegou a admitir então que houve praxe, não na própria noite, mas que houve praxe quase até lá, porque ao entregar os ovos a meio do caminho, isso também é uma atividade da praxe. Aliás, só de facto o Ministério Público em Portugal é que não vê isso, não é? Todo o circunstancialismo leva a que isso tivesse acontecido. Repara, na praia, eles próprios terem levado para a praia, cada um deles, um objeto do curso, irem alinhados, depois o próprio sinal de terem deixado quer o tabaco, quer outros objetos longe da zona de rebentação, não é? E à noite e terem deixado, não é? Com uma distância, não é? E numa distância bastante grande, de maneira a que de facto isso não se molhasse, não é? E portanto, e quando vão para a praia sabem que vão fazer algo que correm o risco de se molhar, porque ninguém que vai para a praia para conversar, como ele contou a história, não é? Ia deixar então, por que motivo é que deixariam então aqueles objetos a uns muitos metros atrás, não é? Nomeadamente o tabaco, se a pessoa está num convívio, não é? Então exatamente, aí é que está, não é? Portanto, isso tudo nada disso faz sentido, não é? Nada disso faz sentido, pronto. Mas ele, evidentemente, depois conta a história que não pode ser contraditada, porque ele é o único que sabe a verdade e, portanto, é o único que pode falar sobre a verdade, porque não há outro mecanismo. Existem indícios que o Tribunal e que o Ministério Público se podia recorrer, mas que neste caso entenderam que não serviam. Para outros, se calhar, serviria. Neste processo entenderam que aqueles indícios por si só não eram suficientes. E falamos também, por exemplo, da testemunha Samuel, portanto, do vizinho, que viu 2 carros às 5h30 da manhã, ou seja, na madrugada de domingo. Já as equipas de resgate estavam na praia. Portanto, não é? Houve o avistamento de 2 carros estacionados em linha, ou seja, um à frente e outro atrás dos carros que eram das vítimas. Isso deram seguimento a essa pista? Ninguém quis fazer nada. Aliás, essa situação, vejo que estava informada, é curiosa, porque um dos carros que o senhor diz que viu lá, segundo me recordo, era um Citroën vermelho, que a irmã do senhor João Gouveia tinha precisamente um Citroën vermelho. E curioso que um dos telemóveis dessa noite, às 2 da manhã, por volta de 2 e tal da manhã, ativa uma antena em Oeiras. Curiosamente, a irmã morava na zona de Oeiras. Tudo isso neste processo foram meros acasos, ou seja, tudo foi descredibilizado. O objetivo, claro, neste processo era arquivar, não era investigar rigorosamente nada, percebe? Tudo o que foi feito foi muito devido àquilo que os pais iam apresentando. Mas depois eles arranjavam logo forma a seguir tentar desmontar e dizer que eram acasos, não é? Pronto, que nunca deram credibilidade a rigorosamente nada, porque a intenção era só era arquivar o processo, nada mais. E faz sentido quando a casa foi toda limpa, não é? Depois pelos membros do Copa, pelo cunhado de João Gouveia, faria sentido deixar uma colher de pau gigante lá e eles estarem sempre a falar da colher de pau? Mais um, claro que não faz sentido, não é? Ainda para mais um indivíduo tão obcecado como ele parecia ser pela praxe não ia ter o cuidado de recolher todos os elementos pessoais, inclusive dos amigos, ter o cuidado de levar tudo o que era mochilas, telemóveis, não é? E esquecer-se do instrumento principal da praxe, não é? Ele esconde ou coloca a colher de pau precisamente numa das casas de banho e deixa lá, precisamente para ser encontrada, como é óbvio. Porque isso depois foi a tese que foi seguida pelo Ministério Público de que sem a colher de pau não poderia existir praxe, que é uma coisa completamente absurda. Não? Exatamente, isso leva-me também precisamente ao que eu fui depreendendo ao ler vários códigos da praxe, é que em nenhum código da praxe, eu sei que todos os códigos da praxe, incluindo este, foi baseado no Código da Praxe de Coimbra, em nenhum deles está a dizer que é obrigatório o Duque ter a colher de pau. Aliás, uma das coisas que o Duque se pode gozar é de até pode prachar à civil, à futrica, que é como eles dizem. Tiveram acesso ao Código da Praxe da Lusófona e aquilo que nós constatamos é que existiriam 2 códigos. Existiria um código que eles mais ou menos tornariam público, que seria uma espécie de mini-código, e existiria um outro código que seria aquele que
onde estariam estipuladas as sanções e o Tribunal da Praxe e essas coisas. Eles mantinham oculto e distribuíam entre os alunos uma espécie de um mini-código. Sim, mas existia, claro, eles tinham um mini-código devidamente identificado. Com a dizer sobre o Dux obrigatório? Não, a única coisa que dizia é que de facto o Dux não era suscetível de ser praxado em momento algum, não é? O Dux poderia praxar e era o único que não poderia ser praxado. E por isso também o único que sobreviveu, não é? Portanto, e depois, ao longo destes anos, com o caso na Justiça e com as famílias a lutarem para que ouçam, para que João Gouveia fale e que assuma alguma responsabilidade, pelo menos a presença, que assuma a presença naquela responsabilidade moral, sim, como ele tinha enquanto Dux, não é? Enquanto líder, e que até pedia dedicação, não é? Durante este tempo houve alguma testemunha, algum amigo que se disponibilizou a acrescentar ou a apoiar de alguma forma ou a dar algum contributo para a investigação, ou seja, que se mostrou do lado das famílias? Não, e curiosamente houve aliás no início houve alguns alunos na Autónoma na altura que, pela experiência que tinham, por aquilo que vivenciavam todos os dias, chegaram a dirigir-se aos pais e a dizer que não tinham dúvidas nenhumas de que aquilo só aconteceu porque estavam a ser praxados. E depois, em sede de julgamento, alteraram aquilo que tinham dito anteriormente, alteraram as versões, não é? Portanto, nunca houve de facto sempre aqui um intuito de se juntarem de forma a que este processo ficasse abafado. Houve de facto aqui uma espécie de um pacto de silêncio, não é? Mesmo em alunos que tiveram más experiências e tudo, e houve alguns que relataram isso, que tiveram na praxe durante meia dúzia de meses e depois abandonaram precisamente porque não aceitavam como aquilo corria. Esses sim, houve um ou outro que contou, mas era a versão deles. Agora, em concreto, sobre aquilo que aconteceu naquele dia, no início em que isto aconteceu, muitos que acompanhavam este grupo chegaram a dizer aos pais que não tinham dúvidas nenhumas que aquilo foi João Gouveia que os praxou e que eles morreram em consequência disso. Depois, e diziam isto não só por conhecerem o João Gouveia, porque o João Gouveia tinha-lhes revelado que iria dar um exemplo naquele fim de semana, ou seja, ele sentia-se com enorme poder naquele fim de semana e que aquele ia ser um fim de semana que eles nunca iriam esquecer. Portanto, havia mesmo pessoas que chegaram a dizer isto, não é? Houve aliás, até me recordo uma das raparigas que foi ouvida em que ele chegava a dizer que ele estava com sede de os praxar, estava mesmo que ia ser aquele grande fim de semana em que ele iria impor. Estava com sede de praxar, que iria ser aquele fim de semana em que ele de facto ia mostrar o que era um verdadeiro Dux. E foi. Para ter uma ideia, de facto, os pais não tinham a noção de facto do que era a praxe. Viam os filhos fardados, os filhos diziam que iam para atividades académicas, mas eles nunca suspeitavam que a atividade académica era andarem a rastejar aos pés uns dos outros, não é? Isto é uma coisa passava completamente ao lado dos pais. Portanto, quando os filhos diziam aos pais e iam trajados, aquilo era um orgulho para os pais, não é? O filho estar numa universidade, andar trajado, ainda para mais pertencer a um grupo que era de uma associação académica, eles viam isto como algo de importante para a vida dos filhos. O meu filho tem relevância, está num grupo de uma atividade académica, pensando que isto de facto eram questões de natureza universitária, não desta índole, não é? Não desta índole. E portanto, quando são confrontados com esta morte, eles próprios não sabem o que é que aconteceu, não têm a mínima noção sequer do que é praxe, nem sequer o que é que eles estavam ali a fazer. Portanto, isto foi uma bomba que caiu. Como é que é possível, não é? Os pais de manhã sem acordar dizer que os filhos são levados para onde? O meu filho ia para um grupo, ia sair num grupo da associação académica, não é? Como é que é possível estar numa praia à meia-noite? Há aqui alguma coisa que não faz sentido, não é? Tantos que muitos deles suspeitaram, não, foram sequestrados e foram mandados ao mar. Alguma coisa, porque não fazia a mínima noção. Até que, de facto, passado algum tempo, há alguns alunos que vão ter, nomeadamente com este tio, que é com o Manuel Carrasqueira, e vão contando isto mesmo, vão chamando a atenção. Olha que isto não foi um passeio na praia, eles vieram para aqui para ser praxados, ele já andava a dizer que os ia praxar, e é quando se começam a somar os vários indícios, não é? A ver as coisas que são encontradas na praia, depois começam-se a apanhar na praia, vão dando à costa copos de madeira, gorros, capas. Ele nunca referiu um necessaire, ou seja, parece que cada um tinha de facto as suas coisas e pousaram todos juntos. Exato, cada um deles, daquilo que ele depois assume, e porque naquela noite cada um deles saiu
e tinha que levar um objeto qualquer do próprio curso, que identificasse o curso, não é? Pronto, o Tiago levou um pinheirinho de pinheiro, o outro levou um outro objeto, cada um levou um objeto. E a meio do caminho ele agarrou num ovo e terá dado um ovo a cada um, como se vocês têm que proteger este ovo como se fosse o vosso curso, aquelas teorias. Pronto, e depois esses ovos acabam por de facto estar na praia e vê-se cascas de ovo por todo lado, porque era efetivamente, portanto, eles mesmo quando estavam a fazer a praxe tinham o ovo na mão. Exato. Portanto, mais um elemento, porque os ovos não são encontrados intactos, são encontrados também as cascas todas, porque que era o que não foi, porque eles eram 9 cursos e só tinham ido a 6. Porque depois também houve pessoas do COPA a encontrar vários lá está. Vários objetos. Começou mal à partida, não é? Não se tomou como um crime ou um possível cenário de crime, então à partida logo todas as provas podem ter sido influenciadas, apagadas, omitidas. Tudo. Aliás, era importantíssimo na praia perceber, até porque a praia obviamente teve alguma alteração, mas sendo logo na manhã do dia seguinte feita uma análise, percebia-se logo pela própria dinâmica da areia, das pegadas, dos rastros, que movimentos podiam ter sido feitos ali, e nada disso foi feito, como é evidente, isso perdeu-se tudo. Então, acredito que as perguntas que os pais ainda façam continua a ser a mesma, é o que é que aconteceu efetivamente, não é? Ou mesmo, se estiveram a conversar, então o que é que estiveram a conversar, que nem isso o João fala, não é? Ele nunca detalha, há coisas que ele detalha pormenorizadamente até à exaustão, nomeadamente a hierarquia da praxe, mas no que toca às conversas e ao conteúdo ou àquilo que estavam a fazer, de facto parece que a memória lhe escapa um pouco. E depois tem esta capacidade fantástica que é, segundo ele, ter sido levado por uma onda e conseguir descrever todos os movimentos que fez dentro d'água, como é que tirou uma capa, que tentou socorrer o A, o B, que ouviu um grito, como se fosse possível sequer. Há provas de que ele de facto esteve na água, não é? Não há provas que ele esteve na água, há provas que ele teria partes da roupa molhada. Não há provas que ele esteve na água. Aliás, nós pedimos um exame pericial à roupa, porque junto ali àquela praia do Meco existe um riacho que depois ia estar. Sim. Pronto. E uma das provas que nós pedimos, e que também não foi feito, mas depois foi feito a pedido dos pais, era para aferir se, porque cada água tem determinadas particularidades e é possível determinar se uma espécie de células que a água do mar deixa na roupa é diferente da água doce. E nós pedimos para submeterem a tal roupa dele a esse teste, que são um chamado teste de diatomáceas. E veio a revelar que as diatomáceas que foram encontradas na roupa do João Gouveia eram de água doce. E, portanto, aquilo depois a explicação que o Ministério Público deu foi porque ele podia ter estendido a roupa e, portanto, poderia ter apanhado a água da chuva ou qualquer coisa. Mas isso foi mais um elemento. Ou seja, não encontraram qualquer diatomácea que revelasse que aquela roupa tinha estado em água salgada, mas sim que tinha estado em água doce. Quase como se ele... Ok, aqui dá para fazer uma teoria que é do género... Ele viu os colegas ali, claro. ali... Agora, repare, eu também não me espanta que ele tivesse sido... não enrolado nunca. Acha que não? Nunca tinha hipótese nenhuma de sobreviver. Aliás, isso ficou claro. Mas que, obviamente, quando os outros são levados com a força da água, não é? Nós estivemos ao pé da água, podemos não ser arrastados, mas nos molhamos. Sim. Porque o embate é tão forte e estamos a falar de ondas... Estamos a falar de ondas de 4 metros de altura, não estamos a falar propriamente de ondas de meio metro, estamos a falar de ondas de 4 metros de altura. Sim, até portanto, pode chegar a 6, portanto, estamos a falar numa zona de inclinação da praia onde não há pé sequer. Portanto, quando a onda vem, a onda rebenta contra a parede. É mesmo por isso é que ali dizem que aquilo é uma onda quebra-cocos, ou seja, quem levar com uma onda daquelas, aquilo parte um coco para ver a força da água que lá está. E, portanto, quando cai naquela água não tem hipótese nenhuma de sobreviver mais, de sair dali, esqueça, não tem hipótese. Por isso, ainda para mais. Isso foi algumas testemunhas disseram isso em tribunal. Para além disto, a roupa que eles vestiam, roupa pesada, que se estivessem com as capas enroladas, não tinham qualquer hipótese. Aquilo era uma roupa que ficava imediatamente pesada, eram imediatamente puxados para o fundo do mar, não tinham hipótese nenhuma mais de sair dali, nunca mais. Porque a onda depois estava consequências de 15 segundos. Quer dizer o quê? O mar, de 15 em 15 segundos, rebentava uma onda daquela dimensão. Portanto, quando mesmo que você tentasse vir para a areia, a seguir levava logo com outra onda e partia ossos, partia tudo.
Isso então faz supor que ele terá molhado as roupas naquele riacho que passa lá a meio. Pode ter acontecido, mas pode sim. Uma coisa é certa, de facto, o resultado pericial que foi feito às roupas dele conferiu credibilidade que havia diatomáceas de água doce e não faz referência a uma única de água salgada, o que também não é normal, porque alguém que está envolto dentro da água do mar teria que ter pelo menos, podia até ter dos dois, mas não, no caso dele só tinha de um. Então aqui o que se esperava, ou seja, o cenário que parece mais justo por parte das famílias das vítimas, seria ele cumprir uma pena por... Acho que não é isso. Não é porque, repara, todos nós percebemos que a intenção do João Gouveia não era provocar a morte daquelas... Sim, mas ele percebeu que foi um acidente. Pronto, não é isso. Se todos percebemos isso. O que causa alguma perturbação é alguém que é supostamente o líder, não é? Em quem os filhos confiaram para ser o líder, porque aquilo era um cargo eletivo, era eleito para isso, e ele está a pregar valores ainda por cima que exigiam. Exatamente. De dedicação. Ou seja, e depois, no momento mais dramático, o que é que ele faz? Esconde-se, foge, não é? Esconde-se e toda a gente fala por ele. São os pais a falar com ele. Foge. Parece que. Exatamente, ou seja, e aqui não há o assumir, não, aconteceu isto, estávamos aqui todos porque queríamos, tínhamos todos esta vontade de pertencer à praxe, isto correu mal porque eu não medi. E eles também não mediram as consequências daquilo que estava a acontecer. E quais seriam as consequências caso o João Gouveia assumisse isso? Eventualmente poderíamos estar ali, mas era sempre muito subjetivo, não é? Mas poderia estar ali uma exposição, um crime de exposição ao perigo, ao abandono, que era isso que nós nos batemos. Ou se houvesse ali se ele idealizasse que poderia dali advir a morte, podíamos estar ali perante homicídios negligentes. Mas tínhamos sempre uma questão que é esta: todos eles tinham alguma consciência daquilo que estavam a fazer na praia, não é? Aqui é uma questão de atenuar. Portanto, isto mais importante, qual era a consequência criminal ou civil para ele, era qual é a consequência moral que ele tem, não é? Qual é a capacidade moral que este indivíduo tem? E ele não tem nenhuma capacidade moral, nem nada disso. Nunca mais disse nada. Mas imagino que a vida dele há de continuar. Já se percebeu pela dinâmica dele que ele é completamente imoral e, portanto, vai continuar a viver a vida dele como se nada fosse. Acha que ele não sente tristeza ou dor? Eu que tive a particularidade de o ouvir no julgamento, não tinha ouvido antes, e fazer-lhe algumas perguntas, não senti que ele tivesse minimamente delineado com o que tinha acontecido. Por acaso, isso é interessante. Enquanto advogado, isso é um sentido que está sempre ativado, ou seja, o de perceber se a pessoa é sincera naquilo que está a dizer. Nós, na análise que fazemos das pessoas, temos sempre um risco muito grande. O ser humano tem 1001 variáveis que nós nunca conseguimos dominar, mas evidentemente que com a nossa experiência que também conseguimos perceber algumas coisas, não é? Nomeadamente o sentido da própria pessoa, como a pessoa se expressa, como fala, se tem alguma emoção no que está a dizer ou não, ou se é fria nas palavras que utiliza, pelas próprias palavras que usa muitas vezes, não é? E notei essa frieza, de facto, nas respostas que deu. Para ele não aconteceu nada de extraordinário e, portanto, ele não fez mais do que aquilo que achava que devia ter feito. É um bocadinho a ideia com que eu fiquei. Para ele isto foi só um pequeno percalço do caminho. Só, o primeiro interrogatório é feito quase um mês depois, certo? Sim, o primeiro interrogatório é feito quase um mês depois, em particularidades muito, muito estranhas também, porque o interrogatório estava marcado para ser feito pela polícia, se não me falha a memória, e agora eu não me quero enganar, já passaram muitos anos, e a dado momento o senhor procurador distrital, que é quem estava a coordenar a comarca da Almada, avoca o processo para ele e já não deixa que ele seja ouvido por mais ninguém. E passa a ser ele a diligenciar para o ouvir. Pronto. E depois faz-lhe ali uma espécie de um interrogatório repartido por mais do que um dia para que ele pudesse refletir bem as respostas que dava. Ou seja, portanto, a polícia nunca chegou a falar com ele? Não. Nesta situação, o interrogatório judicial foi feito pelo procurador. Imagino que se tivesse algum inspetor da Polícia Judiciária também presente.
E isso tudo pesou quando levaram o processo ao Tribunal Europeu? Certo. Claro, o Tribunal Europeu, de facto, analisou o processo e percebeu que havia ali uma série de circunstâncias que tinham inviabilizado que viesse a ser feita justiça. Não é? E que o processo, de facto, uma investigação célere, uma investigação adequada, e foi isso que o Tribunal Europeu veio condenar o Estado precisamente por isso, porque retirou aos pais a possibilidade de terem direito a um processo justo, inclusive estava em causa o direito à vida, e o próprio Tribunal Europeu fala nisso também, que aquele processo, estando em causa uma vida humana, tinha que ter outra dignidade na investigação que não teve. Ou seja, assim, de facto, sim, porque depois não se quis saber mais nada. Aliás, para ter uma ideia, há coisas neste processo que não vai haver em mais nenhum processo que investigue, nomeadamente um procurador ir à casa de testemunhas, que é numa investigação, ou um procurador ouvir uma testemunha 3 e 4 vezes, até que ela dissesse que já não se lembrava de nada, com o objetivo, claro, de a levar a desmentir o que tinha dito antes. E porquê esse tipo de... O objetivo era arquivar o processo. Não é? Também a lusófona aqui também está envolvida, ou seja, envolvida na acusação? Nós temos um problema, que é a dimensão do nosso país e a dimensão das nossas pessoas. São pessoas pequenas com uma dimensão igual ao nosso território, pequeno também, e as instituições são grandes para o território que nós temos e para as pessoas que nós temos. Como temos pessoas pequenas, território pequeno e instituições muito grandes, dá isto, que é as instituições influenciam, como é óbvio, tudo. E olha, acho que foi certeiro esta questão. Queria só perguntar se em que pé é que está agora, pronto, o caso, como é que está? Esta semana, em princípio, deve sair a decisão do Supremo Tribunal de Justiça. Okay. Vamos ver se temos alguma decisão, mas independentemente do resultado, eu gostava muito que de facto, que viesse uma decisão favorável a estes pais e que a universidade fosse condenada. Pelo menos para que obrigasse a universidade a implementar regulamentos para este tipo de atividades. Porque acho que ganhávamos todos, ganhava a sociedade, porque não é só a Universidade Lusófona, são todas as outras universidades. Se não formos condenados, uma coisa é certa, quem vai perder somos todos nós, é a nossa sociedade. Quem já ganhou, os pais já ganharam no sentido em que nunca desistiram de lutar. Essa é a maior vitória que eles têm. Isto não é derrota nenhuma se não lhes for dada a razão, porque a vitória deles foi esta luta intensa. Agora, penso é que a derrota vamos ser todos nós, vai ser a nossa sociedade, que tem mais uma vez a oportunidade, e a justiça tem mais uma vez a oportunidade de facto de fazer a diferença, e quero acreditar que isso vai acontecer. Se não acontecer, perdemos todos. E já agora, só para finalizar, como é que estão os pais? Os pais sobrevivem, né? Os pais sobrevivem, muitos deles, acredito que sobrevivem sem vontade. É um dia de cada vez, não é? Muitos se tentam agarrar, alguns agarraram-se ao processo durante este tempo todo, outros tentam-se agarrar a outros filhos que ainda têm, e é o objetivo de vida, não é? Mas é uma sobrevivência, são daquilo que eu percebo, e Deus queira que nenhum de nós tenha que passar por isso. É uma dor constante, diária, percebe? É uma sobrevivência, não é viver, entende? É sobreviver. A partir do momento em que perdem um filho, passam a entrar em modo de sobrevivência. Não é uma alegria de viver, isso acabou completamente. É isto que eu sinto, e que infelizmente essa parte nada posso fazer para atenuar. Obrigada, Vítor. Vida tão estranha, e um coração tão maltratado. João Gouveia vive em liberdade, naturalmente, mas recolhido do olhar público. Nunca deu entrevistas, nunca falou com os pais das vítimas, exceto com a mãe do Tiago. Nunca chegou a dar quaisquer explicações de viva voz. Aliás, assistimos ao longo deste processo pessoas a agirem e a falarem por ele, pelo Dux, o suposto líder. Aquele que exigia do seu grupo, o qual liderava lealdade, seriedade e responsabilidade, foi o primeiro a esconder-se. Compreendemos bem a frustração dos pais, o desespero. A atitude de João Gouveia é entendida pelos pais e, convenhamos, pela sociedade, como de total indiferença, como um sinal de pura imaturidade e frieza. São várias as provas que nos fazem suspeitar de que houve praxe naquela noite, a começar pela colher de pau.
Ao ler vários códigos da praxe, como aliás eu disse na entrevista, descobri que de facto nenhum artigo obriga o Dux a estar na presença da colher de pau. Logo, este argumento usado pela defesa não parece cumprir o intuito de o ilibar. Para não falar dos carros estacionados na madrugada daquela noite. Os pais não querem a prisão de João Gouveia. Querem apenas vê-lo a assumir a sua responsabilidade, mesmo que de forma indireta. Parece claro que a morte destes 6 jovens foi um acidente, como também parece claro que foram sujeitos a praxe. Se essa praxe também aconteceu na praia ou não, isso a investigação não conseguiu concluir. Apenas que eram todos maiores de idade e não estavam ali contra a sua vontade. João Gouveia poderá nunca ser responsabilizado pela tragédia do Meco, por ter sido um acidente, porque o mar mata. Tanto ele como a Universidade Lusófona foram absolvidos e não foram sequer a julgamento. No entanto, o resto da sociedade continua a culpá-lo pela tragédia. As praxes continuam, mas nunca mais se falará delas sem se falar daqueles 6 jovens que perderam a vida no mar e o suposto líder que sobreviveu e que se escondeu até hoje. João Gouveia viverá para sempre com o peso na consciência. Para estes episódios tentámos contactar várias testemunhas envolvidas no processo, nomeadamente o estudante que fez disparar o alarme junto do tio de Pedro Negrão, mas ele recusou falar. Também amigos próximos das vítimas não quiseram falar ou não deram qualquer resposta. Quero agradecer muito a disponibilidade e simpatia do advogado das famílias das vítimas, ao Dr. Vítor Parente Ribeiro, provavelmente a pessoa mais próxima das famílias, ao ponto de também ele se emocionar com a dor destes pais. As instituições são de facto muito grandes, com pessoas pequenas do tamanho do país. Felizmente, há pessoas como o Vítor, que são do tamanho do coração, e enquanto houver quem lute por justiça, há esperança. Caso queiram entrar em contacto comigo, podem fazê-lo através da página do Dominó, temos uma nova página no Instagram, ou para hey@ritacamarneiro.com. No guião, locução e edição, Rita Camarneiro. Produção, Guilherme Michelini. Banda sonora original de Pedro Durão. Investigação, jornalistas Domingos Nobre, Inês Marques e Rita Camarneiro. Marketing criativo, Tatiana Medeiros. E sonoplastia, Martim Cardoso. Este foi o Dominó, um podcast da MC Crime. Eu sou a Rita Camarneiro. Até à próxima e não se esqueçam de participarem no passatempo em clubin.pt. Até para a semana!